pessoal, olha só, continuando, no vídeo passado eu tive um pequeno corte, uma pequena falha, e nós fomos até as transições de estado de sólido para líquido, de líquido para gás. Também temos o processo inverso, que é quando o nosso gás volta a ser líquido e o líquido volta a ser sólido. Da mesma forma que para eu mudar na fusão, que é de sólido para líquido, eu preciso receber calor, para que eu possa solidificar é necessário que eu perca calor. A mesma quantidade de energia que eu preciso ganhar para fundir, eu preciso perder para solidificar. E da mesma forma também, mesmo calor que é necessário para que o líquido se torne gás, é a mesma quantidade de calor que ele precisa perder para que o gás volte a ser líquido outra vez. É muito comum na nossa sala de aula, sempre que a gente deixa uma garrafa de água sobre a nossa mesa, e logo em seguida ela fica toda molhada, parecendo que ela está suando. E depois você percebe que ao retirá-la da mesa fica uma auréola de água. Isso mostra para nós que quando o vapor de água toca na superfície da nossa garrafa, que está com baixa temperatura, ele perde calor e ao perder calor ele o quê? Condensa. Volta a ser líquido de novo. Por isso aquela auréola de água fica lá e por isso a nossa garrafinha fica toda molhada. Olha só, aplicando aquilo que nós falamos sobre a parte matemática da ideia de calor. Transformar 100 gramas de gelo a menos 5 graus em água a 40 graus. Olha, não é simplesmente fazer de sair de menos 5 e chegar até 40. O processo de transição de calor funciona o seguinte: abaixo de 0 graus, a água encontra-se na fase sólida. Precisamos então fazer o quê? Eu estou a menos 5 graus na escala Celsius. Quando eu receber calor, a minha temperatura vai subir até o limite da minha fase sólida, que é 0 graus. Quando eu chegar nesse ponto aqui, eu continuo recebendo calor do sistema, só que eu vou perceber que durante um dado intervalo de tempo, eu vou permanecer em 0 graus. Por quê? Como assim? Enquanto ainda houver vestígios de sólido, eu ainda preservarei minha temperatura. Só deixarei a casa dos 0 graus após o instante em que toda a minha massa tiver sofrido o quê? Fusão. Quando eu não tiver mais gelo, eu tiver apenas água, aí sim, a minha temperatura vai subir, chegando a 40 graus. Então, quando você estiver trabalhando com transmissão de calor, não se esqueça. Qual é o limite da água? 0 e 100 graus. Entre 0 e 100, nós somos líquidos. Abaixo de 0 é que eu sou sólido e acima de 100 é que eu viro vapor de água. Então, quando eu estiver abaixo de 0, eu sou sólido. Para que eu possa me tornar líquido a 40 graus, eu vou receber calor, minha temperatura vai subir até o limite da fase sólida, que é 0. Quando eu chegar nesse limite, eu vou permanecer nele, tempo suficiente para que ocorra a fusão. Após fundir completamente a minha massa, aí sim eu vou ter variações de temperatura, porque agora o meu estado de agregação não é mais sólido, é líquido, chegando assim a 40 graus. Então o processo de calor ele foi dividido em 3 fases. Na primeira fase, ele era um objeto sólido, sofrendo variações de temperatura. Chamamos isso de calor sensível, que é quando a minha massa, de acordo com a minha estrutura, sofre mudanças de temperatura. De massa eu tenho 100 gramas. O Czinho da fase sólida, o calor específico do gelo, corresponde a 0,5 calorias gramas graus Celsius. E esta massa de gelo foi aquecida inicialmente de menos 5 a 0 graus. Uma variação de 5 graus em sua temperatura, caracterizando assim nesta fase um ganho de 250 calorias. Esta foi a energia necessária para que o sólido saísse de menos 5 e chegasse até o ponto 0. Mas o processo ainda continua. Numa segunda fase, nós sofremos a fusão, que é a nossa mudança de estado físico, caracterizando assim o que nós chamamos de estrutura latente.
O latente é constituído por massa, calor latente, processo chamado fusão, vale para a água, são necessárias 80 calorias para cada grama de massa. Isso quer dizer que nessa fase nós recebemos 8.000 calorias. Esta foi a energia necessária para que a fusão a 0 graus acontecesse. E por fim, fase líquida, agora sim eu saí de 0 graus e vou chegar aos meus 40, porque a fase líquida me permite essa transição, caracterizando assim outra vez o calor sensível nas trocas de energia. De massa eu tenho 100 gramas, calor específico da substância água, fase líquida, 1 caloria grama por grau Celsius. Só um detalhe, pessoal, essas informações a gente não precisa decorá-las não. São informações que possivelmente o problema irá trazer para vocês. E nós vamos de 0 a 40 graus, caracterizando assim nesta fase o equivalente a 4.000 calorias. Então a energia necessária para que o nosso sólido se tornasse líquido, saindo de menos 5 graus e chegasse a 40 graus positivos, foi um total de 12.250 calorias. Então eu tenho que ter o cuidado de observar que eu posso estar sofrendo mudanças de temperatura e de estado físico, mas elas não acontecem ao mesmo tempo. Elas acontecem quando cada uma das fases é concluída, chegando nos seus limites, e aí uma nova etapa das trocas de calor acontece. Um abraço, até a próxima.